Esse é o primeiro episódio do podcast Papo de Montenegrino. A ideia é falar semanalmente sobre temas que tenham relação com a principal cidade do Vale do Caí. Mas não apenas isso. Vamos abordar assuntos globais com recorte local. Através de entrevistas e quadros, mostraremos pessoas, entidades e ideias de Montenegro que estão se destacando nas diferentes áreas. Eu sou o jornalista Cássio Pereira, trabalho com marketing digital, sou apaixonado por música e por ouvir e contar histórias. Eu sou a jornalista Manuela Petri, redatora, viajante sempre que possível, também apaixonada por música, por dança e pelas coisas simples da vida. E além de nós dois, esse podcast também é coordenado pelo João Roden, programador por formação, videomaker, fotógrafo, músico e responsável pela parte técnica desse projeto. O podcast Papo de Montenegrino é uma iniciativa totalmente independente. Se você tem interesse em apoiar, patrocinar esse projeto, pode fazer o contato diretamente conosco nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Também aceitamos sugestões de temas e entrevistados para conversarem com a gente aqui no programa. Vamos à conversa do dia? O Brasil foi um dos últimos países a abolirem a escravidão. Depois de 3 séculos sofrendo e morrendo nas senzalas e navios negreiros, a população negra foi abandonada à própria sorte. Hoje, cerca de 130 anos após a Lei Áurea, apesar de alguns avanços, a herança escravagista segue atormentando e dificultando a vida dos negros que continuam convivendo com preconceito e discriminação. Hoje conversamos com Rogério Santos. O montenegrino, mais conhecido como Birita entre os amigos, é uma das principais vozes do Vale do Caí contra a desigualdade racial. Aos 54 anos, formado em jornalismo, com MBA em marketing e doutorado em sociologia, ele é ligado à Central Única das Favelas, a CUFA, e tem uma vasta trajetória no combate ao preconceito. Birita, é uma alegria contar com a tua presença nesse primeiro episódio do Papo de Montenegrino. Desde já, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Acho que já falei, sou super fã de vocês. Então, sempre quando dá, eu tento conversar com vocês para aprender um pouquinho mais. Porque eu sou um pouco da era da pedra, que a roda ainda era quadrada. E vocês têm várias ferramentas e utilizam da melhor forma. Eu que me sinto muito honrado. Muito obrigado pelo convite. Beleza, Brita. Me permite começar de uma forma bem genérica, assim, para contextualizar quem está nos ouvindo. Eu te pergunto, em 2021, em que pé nós estamos no combate à discriminação e no combate ao racismo? Bom, a gente está bem evoluído. As pessoas estão ouvindo, pode até se assustarem. Como tu falaste, a minha idade, eu fui acostumado, a piadinhas racistas. Coisa de negrão, qualquer erro, a sala vinha, coisa de negrão. Sabe como é que negro pisa em branco quando passa na faixa de segurança? Tá de carona, negão. Isso era normal e rotina, não tinha. Mas ninguém perguntava como é que era o meu sentimento, como é que eu chegava em casa. Hoje, jovem, eu tenho um filho de 25 anos, ele aprendeu isso há muito tempo de falar. Alguns dizem que é mimimi, mas hoje existe um posicionamento. Por isso que eu acho que estamos andando muito. Desde qualquer tema, essas brincadeiras reduziram muito, porque as pessoas sabem, porque as pessoas dizem, sabem que machucam. Mas é brincadeira que eu tenho um parente que é negro, uma avó, uma tia, um primo, sempre sai essas coisas. Não tem nada disso. Mas como é que chega a pessoa em casa? Até falando nisso, tinha uma pessoa que eu estudava em São José, e na época de São José tinha uniforme, eu ia para o uniforme. A pessoa me perguntava diariamente, até um dia que eu não consegui. Cheguei em casa, chorei, minha mãe foi. Ela perguntava se eu tinha irmã para trabalhar na casa dela. Se eu tinha irmã menor do que eu. Eu devia ter 14. Então ela já olhava, Um negro tem irmã para trabalhar, assim, carteira assinada, de doméstica, e não tinha perspectiva. E a minha mãe foi lá e ela foi colega de aula da minha mãe. Então, hoje isso já não acontece mais, porque as pessoas já não olham. Vai ver uma pessoa
uniformizada, está estudando, não vai estar tentando se aprimorar e buscar o seu ganho, que todo mundo quer buscar o seu pão. Alguns comem um pão melhor, outros um pão mais ou menos, mas sempre nisso. E essas ferramentas que tem hoje, tecnologia, né, que tu pode viralizar um debate polêmico, também modifica muito, né? Então, dou o exemplo do Cássio. Nós tivemos um debate numa semana que era a construção, né? E ele, mesmo não estando no lugar de fala, mas ele falou muito bem o que era na comunicação. Estava Andrés lá, o pessoal da mídia falando como é que vê essa questão do racismo. Hoje, nós temos esses avanços que nós não tínhamos na época, né? Nós tínhamos que matar no peito e num encontro, quando tivesse do movimento negro, que ia debater isso ia levar 3 meses, depois 6 meses para ver qual ação, e quando dava ação, as pessoas já mentiam. Não, o Brasil é uma democracia racial, isso vocês tiram da cabeça, é uma brincadeira. Nosso maior ídolo é o Pelé, que é negro, e que nunca fez essa defesa das causas negras, né, diferente dos Estados Unidos. Chega a embargar um pouquinho a voz ouvir essas coisas. Birita, o Vale do Caí é uma região muito marcada pela colonização europeia. Temos todos muitos sobrenomes alemães e italianos, ou seja, famílias predominantemente brancas. Podemos dizer que isso torna ainda mais difícil a situação dos negros aqui? Bom, até para dizer para vocês, por parte de minha mãe, eu sou Mendes. O sobrenome da minha mãe era Vitória Flores Mendes. Não, era Mendes Flores, porque era a mãe dela. A minha avó materna era Mendes, de São Sebastião do Caí. Ali, é uma história longa. Mas aqui a gente hoje utiliza o Vale da Felicidade, porque é de colonização, maioria alemã, os alemães são muito metódicos, são muito nisso, são muito aquilo. Primeiro lugar, sempre importante as versões, né? As versões sempre faladas. Quando os colonos vieram, não existia a Alemanha, não existia o país. Existia um reinado quem mandava era a Áustria. Claro que falavam alemão, enfim. E vieram primeiro as pessoas que estavam presas lá, os primeiros colonos. Depois, com a guerra, vieram os que não tinham condições e o país não tinha. Mas isso tinha uma política, não culpa deles, mas uma política brasileira de embranquecimento, que estava terminando com a escravidão. Já tinha muito escravos alforriados, né? E o movimento no mundo era a libertação de escravos, senão ia perder toda a questão da economia mundial, os contatos, então. Então, Portugal estava correndo para fazer embranquecimento no país. Junto a isso, foi estabelecido que os negros não podiam ter propriedade, não podiam ter nada. Mesmo se o dono quisesse dar, não podiam estudar, né? E não podiam ter um trabalho oficial, como a gente diz, registrado, alguma coisa. E quando vieram os alemães vieram com cerca aberta, que conseguiam fechar, viravam, de dar uma contribuição para o governo, alguns davam, e aqui na região foi isso que aconteceu. Lembrando que a região era um lugar que tinha muito negro. Era um dos estados, só perdia para a região sul, que é Pelotas, que tinha muito, mas tinha muito negros fugidos, né? Porque eles pegavam o delta do Guaíba e vinham e pegavam o rio Caí e se espalhavam. Por exemplo, São Sebastião do Caí, da região, tem um bairro que hoje não tem praticamente negros, que se chama Quilombo. É um quilombo já comprovado historicamente, e aqui em Montenegro era Santo Antônio. Santo Antônio tinha, isso é provado, tinha no jornal Progresso, na data de 1911, era um bairro que tinha 98% de morenos, né? Que na época não diziam negros, não diziam, falavam morenos, né? Ou coloretes. Eles usavam esses termos, né, aqui da época. Então, e aonde que estão os negros da Santo Antônio? Se tinha 98%,
é uma população. Mas com o desenvolvimento das coisas, os negros sempre vão para os piores lugares, né? O Brasil tem 58% da população negra, sendo que desses 58% da população negra, 70% vive em miséria. Então, já começamos a definir. E essa questão alemã foi alemã, italiano, enfim, teve uma parte francesa ali de Brochure, alguma coisa. Sempre, todos os que chegaram, sempre descreveram os negros aqui, né? Tinha a grande fazenda Parissi, que pegava uma parte de Montenegro, mas começava de Capela, ia quase até Salvador do Sul. E, por incrível que pareça, um fato histórico, aonde que os negros ficavam, a senzala maior dos negros trabalhados, se chama São Benedito. E o lugar existe até hoje, tem uma parte para Tupandi e outra parte para Harmonia. A maior parte pertence a Tupandi. E São Benedito é um santo negro da Igreja Católica, que foi, primeiro a Igreja Católica disse que os negros não tinham alma, por isso podiam ser escravizados, e depois eles começaram a tentar, através de várias missões, né, através com alguma identificação, botar um santo preto, alguma coisa para os negros conseguirem se identificar. E tem essa questão dos alemães, principalmente que eu falo que é a maior parte aqui da nossa região, eles também não podiam chegar perto. Não é que eles eram racistas, eles não podiam chegar perto. Andar com negro na época era queimar um filme, porque os negros eram procurados, os negros não podiam nada, mas, por incrível que pareça, a gente está fazendo uma pesquisa do negro no Vale, a gente tem as cartas que tinha tipo de um fiscal ou um facilitador alemão que vinha com esse povo, para dizer como é que estão se adaptando. E tem cartas aqui da região, né, dizendo que os negros explicavam desde como tratar uma picada de aranha, uma picada de cobra, quais alimentos, as épocas de plantação, porque o ciclo de plantação era totalmente diferente do que ele estava acostumado na Europa. Desde a questão de inverno, lá eles contavam, o calendário deles era diferente, a terra era outro tipo de terra de plantar, então que eles plantavam algumas coisas, tem essas adaptações. Então, isso veio a partir das gerações e a gente enfrenta isso muito, né? Então, muito tempo, os negros, e ainda tem várias famílias que permanecem no comando com o sobrenome, utilizando o sobrenome que era muito utilizado em épocas atrás. O Montenegro continua nesse sentido, mas a gente pensa que vai evoluir. Hoje a população negra caiu muito e está caindo cada vez mais, né? Então, os negros estão procurando novas oportunidades, estão indo principalmente para Porto Alegre ou outras regiões, e estão saindo de Montenegro. Tá reduzindo muito a questão da população. Isso. Se comparar os números do IBGE, o IBGE faz a cada 5, quase cada 4, vai vendo como vai caindo o número. E isso é o contrário, porque na maioria das populações está aumentando. Porque hoje, até por causa de questão de cotas, enfim, hoje muita gente se identifica como pardo. Porque pardo entra na cota. Tu não se diz negro, mas tu diz pardo. Então, muita gente diz pardo e o IBGE classifica isso como negros. Então, é mais ou menos isso que acontece. Mas, objetivando assim, a resposta, que a colonização alemã não acontece isso quando chegou e existia uma política de embranquecimento no país. Os colonos não podiam chegar muito perto dos negros, não podiam ter relação. Apesar que tem relação, que nem a minha fala dessa pergunta foi dizer que eu tenho sobrenome Mendes. Né? Eu não tenho sobrenome Mendes. A minha avó materna, né, era Mendes, né, esqueci o nome da localidade, é interior quase na divisa de São Sebastião do Caí com Bom Princípio. Birita, algumas semanas o Brasil todo acompanhou no Big Brother uma polêmica após uma infeliz comparação feita com o Black Power de um participante, né? O racismo, em forma de piada, com muitas aspas, obviamente, na palavra piada, trouxe de volta a discussão. E eu te pergunto, por que o cabelo negro ainda incomoda tanto?
Bom, eu acho que não só o cabelo negro, desde de algumas coisas, assim, né? Como eu sempre digo que eu sou um negro de 5 tons de preto. Gosto muito, não tenho identificado. E eu tenho uma irmã, né? E vai variando. E cientificamente não é, porque é muito variado. O que define a cor da pele é em torno de 2% dos teus genes. Não é uma coisa principal para definir. Então, essa questão, às vezes, as pessoas já... ele é preto, aquela ali já é mais clarinha, aquela já é mais passável. E o cabelo é uma das coisas, assim, porque definiram um modelo padrão de cor. A pessoa bonita é branca, com cabelo liso e fazer alguma coisa. E no Big Brother, essa polêmica, como, né, a gente jornalista, a gente não assiste todos os dias, mas pelo menos o resumo tu vai ver. A gente acompanha, né? É uma área de discussão. E o Rodolfo, o personagem, ele sempre teve, né, mesmo ele dizendo, e o pai dele tem todos o tipo de negro, alguma coisa. Mas hoje ele já tá com o cabelo alisado, ele já pulou de lado. Isso foi tempo. Mas o Rodolfo sempre deixou algumas coisas, umas características de sentido, né? Tanto como homofóbico, como racista, enfim, de várias coisas. E ele definiu ele pelo cabelo de um cara da Idade da Pedra, Homem das sujo, cavernas, como alguma coisa. E a questão do Black Power é muito mais potente, né? Black Power, falar a palavra Black Power é a força negra, né? Cabelo é resistência, né? Para dizer que aquilo não é um cabelo de pichaína, não é um cabelo de aço, que nem diziam, falava, ali é a força, ali é a beleza. Os negros americanos que trouxeram isso para nós, para dizer, para dar uma autoestima, porque negro era sujo, né? Pensa o que é ruim. Gato preto, né? Lista negra. Lista negra, né? Quando tu vai fazer alguma coisa, vamos clarear, né? Vai, tu preteou tudo, tá fazendo. Então todas as palavras sempre tem uma simbologia, né, com alguma coisa com negro. Então, os negros americanos resolveram fazer um movimento Black Power, a força negra. Desde a questão no esporte, eles começaram a treinar 10 vezes mais, por isso que eles começaram a se classificar nas Olimpíadas. Questão de time de basquete nos Estados Unidos, que nem tinha no futebol, nós não conseguimos fazer isso, mas eles simplesmente isolavam. Chegava o Cássio lá para jogar basquete, ninguém passava a bola pro Cássio, só passava os pretos. Mas se o Cássio tocasse bem, não tinha. Para eles pegar alguma coisa e o auge, e faziam lá, lembra, com o braço. Poxa, negra, Black Power. Então o cabelo era algumas coisas. E principalmente a questão do cabelo deu uma quebra das mulheres, que as mulheres sofriam mais, porque uma das características de beleza era cabelo liso, fazer aquilo. Quando quebrou esse paradigma, né, delas usarem aquele cabelo diferente, e sem falar que para alisar naquela época, né, hoje tem chapinha, aquelas coisas. Vocês já chegaram a ver ferro que alisava cabelo nas antigas? Botava no fogão, aquele troço ficava vermelho, passava vaselina, assim, ó. E sim, imagina a dor que não causava, né? A dor e o pânico, porque quando passava perto da orelha, fazia assim... Tss. Então era um sofrimento para tentar achar alguma coisa, sem falar perucas, enfim, da coisa. Então, o Black Power é um formato de ação de resistência, né, e autoestima dos pretos. Então, junto a isso, né, que eu falo das mulheres, a Angela Davis, que é uma liderança que vive até hoje americana, né, foi uma das criadoras do Black Panthers, que também surgiu. O Black Panther era uma polícia dos negros, porque nos Estados Unidos tu pode ter autorização de usar arma, então tinha a Ku Klux Klan que vinha, né, para eliminar com os negros, e eles criaram, né, os Black Panthers. Então, que foi esse poder.
Que é a diferença que tem. A única ressalva que eu faço, acho muito bacana, sou muito fã, eu, por exemplo, sou adepto e seguidor do Malcolm X, né? Apesar de alguns acham radical, mas eu acho ele fundamental. É que nos Estados Unidos tem uma coisa que eu, como brasileiro, não consigo, né? Que é a separação. Lá tu tem relação de trabalho com brancos, mas não tem relação de amizade com branco. Né? Para vocês ter a noção, eu fui numa palestra, né? Hoje tem uma relação melhor com o Spike Lee. Primeira palestra, juntei todo o dinheiro, fui no Rio de Janeiro de alguma coisa. E a palestra começou a atrasar, tudo lá. E por acaso, a gente viu o Spike Lee dando uma explicada. Mas ele tá ali, o que houve? Será que não pagaram? É que os intérpretes dele eram brancos. E ele disse que não confiava em pessoa branca para falar o que ele estava falando. Então lá existe segregação. Se tu for no lado negro, no Harlem negro, entrar numa lancheria, entre eu e a Manu, vai vir o gerente me servir. Porque a garçonete não vai servir um negro com uma branca ou uma branca com um negro. Ou se fosse uma negra com um branco, também não ia fazer, porque eles fazem essa questão. Eu acho que por causa da política deles, que eles criaram essa defesa, esse combate. Eu acho que aqui no Brasil tem uma mistura muito grande. As pessoas não gostam de ser negra e gostam de pisar negro, porque existia isso que o negro sempre era ruim. Mas é tudo uma misturada. Se a gente vai fazer, é aquele negócio, né? O Neguinho da Beija-Flor tem 60% de DNA europeu e a Ana Hickman, né, que é para fazer, né, tem 58% de negro. Né? E ela é de Santa Cruz, alguma coisa, as pessoas ficam pensando, mas como isso? Ninguém sabe explicar. Então, o ser humano é muito mais adiante. Não sei se eu pude. Muito mais complexo. Beleza. E já que a gente está falando de polêmicas, no início desse ano também causou alvoroço as manifestações dos vereadores negros de Porto Alegre sobre um trecho do hino rio-grandense considerado por eles como racista. Esses apontamentos têm fundamento, na tua opinião? Eu, por exemplo, quando dá hino rio-grandense, às vezes eu fico sentado ou, na maioria das vezes, eu me retiro. Tem algumas coisas, claro, que tem a época que, quando foi feito o hino, né, o hino tem uma curiosidade. Ele foi feito por um maestro negro. A primeira versão foi feita por um maestro negro, só que ele estava preso. Ele foi preso, ele veio pela Força Nacional e foi preso pelos farrapos ou farroupilhas, enfim. Segundo, eu não acredito como Revolução Farroupilha. Então acho que foi algum movimento que fez. Eu acho que muito forte, e as pessoas, claro, que tem pessoas que defendem como tudo, e eu respeito as posições, que disseram que eu sou a favor de alterar, né? E nessa última polêmica aí que foi citada, o MTG chegou a dizer que queria fazer uma eleição, plebiscito, enfim, para ver. É óbvio que a população não vai querer mudar. Isso é óbvio. O Rio Grande do Sul é uma população, maior parte branca, tem essa questão muito ligada com o tradicionalismo. E vou abrir um parênteses. Acho que uns 15 anos atrás eu entrevistei o Paixão Cortes. E o Paixão Cortes disse que tem muita mentira, que eles eram muito jovens, né? Eles pegaram um livro, faziam alguma coisa e tinha que fazer até para vender mais a ideia deles, a solução. Então isso é uma coisa que me sempre bate na cabeça. E ele disse que a gente entrou nesse sentido da negritude, ele disse que foi uma covarde por uns, né? E ele disse sim, mas não te esquece que a maioria dos caras que estavam eram donos de escravos. Tinha isso. E como o governo indenizava isso, eles não iam perder esse dinheiro.
Então, eu acho que a letra é racista, né? E eu tenho muito orgulho de ser gaúcho, gosto muito da tradição, né? Então, sempre fui um frequentador quando tinha as Califórnia da Canção, então a gente ia muito, mas eu vejo que tem esse lado também, né, de racismo que a gente tem que terminar, mas volta a ser, a palavra que eu vou usar bem à noite, é que a gente teve políticas, né, para embranquecimento. Então, isso é coisa recente, coisa de 150 anos atrás a gente tinha política. Então, nós somos acostumados. Né? Quem tem reflexo, às vezes até um preto, a gente estava conversando, até um preto às vezes tem reflexo quando vê um outro negro, uma quebrada assim, né? Já esconde celular, coisa e tal. Então, se nós, às vezes, agimos assim, imagina uma pessoa branca que foi acostumada a isso. Então, muitas vezes, né, a gente não debate. Mas, né, a letra é muito forte, né? E imagina, eu fico sempre pensando num guri ou numa menina de 12, 13 anos no colégio aprendendo e debatendo, né? Depois tem essa questão de dizer por que a gente era escravo, porque a gente... Muitos dizem assim, vocês são originários dos escravos, que eram burro, não sabiam fugir, eram algumas coisas, e daqui a pouco, né, povo que não tem virtude, né, acaba por ser escravo. É muito forte isso. Beleza. Birita, a gente está falando sobre essas polêmicas que a própria mídia acaba transmitindo, né? E a tua formação é em comunicação social, assim como nós. E como tu avalia o comportamento da mídia nos casos de racismo? Porque o que a gente percebe aqui muitas vezes é quando a mídia noticia um caso que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, como a gente viu muito em 2020, a comoção, né? Tem a mídia assim diariamente divulga aquilo, mas quando a gente vê casos aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, parece não haver a mesma comoção ou o mesmo envolvimento da mídia. Tu percebe isso? Tu concorda com isso também? E por que a mídia ainda não abriu os olhos para a questão racismo no Brasil? Não culpo só a mídia, eu vejo em todos os âmbitos profissionais, todas as profissões, porque a gente não tem grandes referências deles. Os Estados Unidos tem essa diferença que eles começaram a questão de cotas há muito tempo, então hoje tu vai em um hospital primeira linha lá, se não tiver mais médico negro do que branco, é alguma coisa. Os Estados Unidos já teve presidente negro que foi reeleito, uma potência. Então, tu vê várias coisas nos Estados Unidos. E a mídia lá, os principais jornalistas americanos são negros. Daí tu vê os artistas mundiais, assim. Daí tu vê uma Beyoncé que entra e faz no principal evento mundial lá, que vai para os Estados Unidos, ela canta uma música de questão de racismo, de dizer. Então é muito diferente das coisas. Aqui a gente começou a fazer algumas alterações e também falta de conhecimento. Conhecimento que diz assim, de domínio das pessoas. Então, agora que nos últimos 10 anos que começaram a sair lugar de fala da Djamila, questão de racismo estrutural, né? Então tu não tem... A gente trabalha, os colegas de comunicação, a gente trabalha baseado em informações, né, e especialistas, algumas indicações. Como é que tu vai ter? Hoje tu pode chamar alguém, aqui em Montenegro tu pode chamar não só eu, como outras pessoas que dominam. Aqui já tem grupo de professoras negras, tem grupo coletivo negro de mulheres, né? Então tem algumas coisas, referências que debate.
E antes, os próprios negros não tinham um debate tão forte, uma teoria, né, pensadores negros que pudessem informar. Então, o que acontece numa notícia lá repercute muito mais porque são pessoas negras falando para a comunidade, e hoje acontece o fenômeno que não acontecia nos Estados Unidos, né? As pessoas brancas agora estão indo para a luta e estão muito mais, digo assim, não braba, mas não raiva, mas estão indo muito mais forte do que os próprios negros. Então tem coisa que eu estava assistindo na CNN que chegou 2 viaturas da polícia porque foi morto um rapaz com tiro, que o policial se enganou, mas tá negro fazendo, e eram as pessoas brancas dizendo, vamos virar, e viraram, cara, sabe? Porque os negros, nós negros estamos negros, porque eles vão atirar em nós, se nós chegar perto eles vão atirar, e as pessoas brancas estão dando uma certa garantia de salvo-conduto a esses movimentos negros. Eu entendo que é isso que tem acontecido, né? Até por causa do entendimento. Nós ainda estamos na fase do mimimi, né? Tipo assim, sai uma matéria lá, o jornalista escreve e tal, botou nas redes sociais, né? De 80% vem pessoas brancas dizendo, não, mimimi, bom era o tempo que tinha os Trapalhões, né? Bom era o tempo que tinha o Tião Macalé, que eram algumas coisas, que eram atores negros que faziam alguma coisa. Né? Mas ninguém fala do Grande Otelo, porque o Grande Otelo não se submetia a isso. Né? E ele sempre disse essas questões. No início dos anos 2000, tivemos a implantação da política de cotas raciais nas universidades. Tu já falou algumas vezes, já citou sobre isso. É possível já medir o impacto dessa medida na melhora da qualidade de vida e na inserção do negro no mercado de trabalho? Bom, mano, melhora de vida? Não. Porque quem está aproveitando as cotas são negros que tinham um padrão de vida bom. Porque lembrando, aqueles, né, 78% dos negros vivem na miséria. Se 78% dados do IBGE vivem na miséria, eles não chegam lá, eles não passam no ensino médio. Hoje, aqui em Montenegro, claro que também tem a questão da pandemia, eles estão largando a escola com 12, 13 anos. Aí tu vai, é pessoal de baixa renda, não sei o quê. Mas aonde que está a maior parte dos negros? Estão ali. Então a cota são coisas, é super importante, eu defendo a cota, aquilo que nós falamos sobre os Estados Unidos. Já estamos começando a criar geração com referência. Eu, por exemplo, estive no Instituto Coração lá para fazer algumas coisas, vi 5 médicos negros bem jovens. Então isso é referência. Então quando tu via um médico negro, eu tenho um parente que é médico, sobrinho que é médico, quando eles chegavam, eles perguntavam para mim. Eu falando fora do microfone. Ele estudou mesmo, ele é médico mesmo, porque as pessoas não estão acostumadas a ver isso. Eu tenho um amigo do Rio que ele é juiz federal. E muitas vezes param no trânsito, porque tem uma boa condição, um bom carro, os próprios policiais. Você joga onde? Você joga onde? Ou toca onde? Você joga onde? Que não sei o quê. Né? Já teve um negócio porque ele estava de terno, né? E encostou, daí o cara, pode deixar aí, parceiro, pode deixar. Achou que ele era motorista do cara, que estava com o carrão, deixou o cara fazer. Então as pessoas não estão acostumadas, não vejo isso como um preconceito, enfim, mas as pessoas não estão acostumadas a ver um negro nessas questões. E a cota é isso que vai facilitar. As cotas hoje, nesse primeiro momento,
é questão de referência para aquelas outras pessoas, esses 78%, né, de ver, olha, eu posso alcançar lá. Porque muitas vezes os sonhos das pessoas, né, a gente só, olha, eu quero ser jornalista, quero ser uma Manu, enfim, daí daqui a pouco olha assim, pô, mas eu não vejo. Sabe, quando aparece a Maju ali na coisa, já é diferente, olha. Ela é Tu vê que é possível. Ela é igual a mim, né? Então tem coisas muito importantes, que nem o Emicida. Esse tempo estava assistindo uma entrevista do Emicida, o Emicida disse o seguinte, que mesmo a mãe dele sendo professora, né, ele disse assim, eu vou fazer uma batalha, eu ver que estudo alguma coisa. E começou essa questão das batalhas dele de rima, enfim, e a primeira vez que ele falou com um amigo dele, disse, a gente ganhou 200 pila, vamos repartir 100 para cada um, mas será que vai sustentar? Ele disse, não, nós não vamos sustentar com isso, nós vamos ser chinelo, nós nascemos chinelo, vamos ser chinelo, né? Porque até ele que tinha uma preparação, daí daqui a pouco começou a abrir o horizonte, o cara é genial, e ele começou a aproveitar, então o cara tá fazendo 1000 coisas, não só com a música, tem empresa de não sei o que, moda, de roupa, é tudo fazendo essas coisas. Então a questão da cota é super importante, né? abre tudo, né? Desde a questão que aqui em Montenegro também, elas falam muito de cota de universidade, mas também tem cota no serviço público. Porque o serviço público é uma das grandes garantias, as pessoas estão tentando cortar, principalmente para essas pessoas de baixa renda, e agora eu vou citar os negros, de ascensão, um salário razoável, fixo, e tu tem um crescimento com o tempo de serviço, com o passar de tempo. Então, e aqui em Montenegro houve uma luta muito grande e foi implantado, foi uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul a ter cotas no serviço público. Claro que no início fizeram uma mão pequena, botava alguma coisa, mas agora tem um ajuste e agora é mais equilibrado. As pessoas dizem que é injusto, mas sempre teve cotas. Teve a lei do boi, filho de militar, quando é transferido, pode entrar em qualquer federal sem fazer vestibular, e ninguém reclama. Aonde que tem uma minoria, porque é uma minoria que está entrando, isso é só vocês pegarem os índices aqui de Montenegro, quantos negros se formam no ensino médio, que vão para a faculdade, é um número muito baixo. Então, a perspectiva para ter todo o impacto maior da pergunta que vocês fizeram é daqui quase 100 anos. Bom, Birita, finalizamos as nossas perguntas. Te agradeço muito por essa conversa, é sempre muito enriquecedor conversar contigo. Eu também sou tua fã. Obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Eu que agradeço vocês a terem a paciência, né, de falar. E eu acho super importante porque vou aproveitar rapidinho, porque eu também me reconheci negro. As pessoas acham assim, porque eu tive algumas facilidades de estudar em colégio particular, de ter amigos bacanas, e meus amigos, né, não tenho nenhum tipo de preconceito, a base da minha amizade continua a mesma, né, a maioria amigos brancos, mas eles fizeram a diferença, porque quando eu comecei a sentar, os meus amigos lá na primeira série de São José lá, diziam assim, eu vou ser médico, outro vai ser engenheiro. Eu queria ser motorista de ônibus. Que era uma convivência. E eu, muita parte da minha adolescência, eu não me achava negro, me achava branco, porque era uma turma. Então é uma coisa muito difícil essa construção, e a gente entende. Se um negro tenta se esconder para tentar conquistar espaço numa sociedade que é dominada pelo branco, imagina o branco tentar aceitar essa mudança que foi impregnada há muito tempo. Muito obrigado, gente. Valeu, Brito. A gente que te agradece. Bom, vamos lá. Ao final de todo o programa, nós teremos aqui o Dica Daqui. Teremos aqui no programa o Dica Daqui. Vamos sempre indicar o trabalho de algum montenegrino que esteja disponível fisicamente ou na internet.
Pode ser desde um livro, um restaurante ou até um perfil interessante para seguir nas redes sociais. Manu, a tua dica? A minha dica daqui é para quem busca uma alimentação mais saudável e se preocupa com o meio ambiente. O Cesta Viva é um projeto de venda e entrega de produtos orgânicos, artesanais, agroflorestais e biodinâmicos. Toda segunda-feira, os 4 produtores responsáveis pelo projeto enviam pelo WhatsApp quais os itens disponíveis para essa semana e recebem os pedidos. As entregas são feitas nas quartas-feiras em toda a cidade. Eles estão presentes no Instagram com @cesta_viva. Pode conferir lá. Boa. A minha dica é do projeto Fio de Fofura, da minha amiga Camila Ost. Então, quem quiser acompanhar lá no Instagram, @Fio de Fofura, que são bichinhos feitos de crochê, né? São trabalhos aí feitos em crochê. Então, uma ótima opção de presente para quem quiser enfeitar a casa, o quarto das crianças. Confere o trabalho dessa artesã, então, lá no Instagram, projeto Fio de Fofura. E assim chegamos ao final do primeiro episódio do Papo de Montenegrino. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, um episódio novo no Spotify e no YouTube. Em breve estaremos também em outras plataformas. Muito obrigada a todos que nos prestigiaram. Um grande abraço. Valeu, Manu. Valeu, João Roden, ali cuidando da parte técnica pra gente. Até semana que vem e segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Tchau!